esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
Reconhecemos quem Tu és nosso Rei. Reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Aplauda o Cordeiro de Deus. Nós sabemos quem Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Amor que não depende de nada nem de ninguém. Amor que não depende daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Amor que não depende daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Amor incondicional. E Senhor, que nessa manhã nós possamos entender esse amor, ó Pai. Revela, assim como o Senhor se manifestou e viveu entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Que nós possamos chegar diante de Ti sem reserva, sem nosso próprio orgulho, sem nosso próprio egoísmo, despindo-nos de tudo aquilo que nós achamos que somos. Que nós possamos entender esse amor e possamos nos entregar a Ti e reconhecer, Senhor, que nós não podemos viver sem Ti. Ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Pode se assentar, igreja. Sandro, está com a palavra. Som. Graça e paz, igreja. Bom, hoje estou aqui para compartilhar um pouco da palavra com os irmãos e falar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 1. Vamos ler de 1 a 5. O pessoal da escola dominical já saiu? Ó, a sala que se reúne fora pode sair. Jovens, adolescentes. Bom, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nosso irmão apóstolo Paulo, a Éfesos. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou essa manhã, porque sua misericórdia se renova a todas as manhãs. Obrigado por esse momento de comunhão, Pai, de a gente estar compartilhando a tua palavra e aprendendo com o Senhor. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja me usando, Pai, conforme te apraz, Pai. Não conforme o meu querer, Senhor, mas conforme o teu, Pai. Que eu possa estar sendo ferramenta em tuas mãos, Pai. Que o inimigo não venha roubar essa palavra, que essa palavra venha surtir efeito na minha vida e na vida de toda a igreja. Amém. Bom, irmãos, vou falar de um período que eu passei alguns anos atrás, um período de desemprego, né? E na época foi por causa da crise financeira internacional, a empresa que eu trabalhava me dispensou. E quando me dispensou, eu pensei, tudo bem, são novas oportunidades, novos caminhos que vão se abrir. Fui embora normal. Meio estranho, né? Porque trabalhava na empresa há muitos anos, já parecia que eu era dono lá. Na verdade, fui dispensado. E mesmo na semana seguinte, eu já comecei a procurar emprego. Já acordava 5:30 da manhã, não conseguia dormir muito,
Não pensava no seguro-desemprego, né? Queria arrumar emprego. Levantava às 5h30, ia para frente do computador e ficava mandando currículos, e fazendo contatos com as pessoas que eu conhecia, e nada. E o tempo foi se passando. Na época eu pedia um certo valor para voltar no mercado de trabalho, só que daí passaram 3 meses, já comecei a pedir um pouco menos. Passaram 6 meses, meu passe foi desvalorizando. Chegou uma época que eu fiquei realmente quase 1 ano desempregado. E eu congregava, lia a Bíblia, né? Mas vou confessar para os irmãos, eu estava fraco na fé. Por quê? Não via nada acontecer, né? Já não podia fazer passeios. Os filhos que estudavam então em escola particular já não tinham condições, foram para a escola pública. E eu li a Bíblia e desanimado na fé, muito abatido, né? Porque a gente pensa, por que Deus não está falando comigo? Né? E eu olhava, analisava a minha vida, não via pecado na vida, né? E o tempo se passando, e chegou um dia que eu li, vamos lá, em Romanos 8:35, vamos ler de 35 a 39. Naquele período eu achava que Deus não estava comigo, né? Mesmo vindo para a igreja todo dia, quando a gente está na igreja, a gente não sabe as aflições que as pessoas estão passando, né? E existem as aflições atrás das pessoas. Jesus falou assim: tenha bom ânimo que eu venci o mundo, mas tereis aflições, né? Então as aflições vêm, os problemas vêm, né? Acaba um, vem outro, né? Mas em tudo nós temos vitórias, somos mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Então eu li isso aqui, Romanos 8:35, que diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Oh glória, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh glória, né? E naquele momento, eu senti que Deus estava falando comigo, né? E eu comecei a olhar, ver as coisas de outro modo. Naquele momento, parei de resmungar. Isso é um mal que eu vejo por aí, né? Direto. Mesmo dentro da igreja, a gente acaba deixando a gente nos contaminar. Na empresa, onde eu vou, eu começo a conversar com as pessoas e vejo as pessoas resmungando, reclamando, né? Esses dias mesmo, fez frio, né? Tinha um amigo meu da igreja, ele falou para mim que ele gostava do frio, né? Aí fez um pouco de frio, não estava muito nesses dias. Aí estava, mas que frio! Quer dizer, a gente tem né, essa coisa de reclamar, né? Então, naquele momento eu parei de reclamar, né? Olhei para Jesus novamente. Eu estava vindo para a igreja, mas estava abatido, mas Deus tocou em mim com essa palavra no meu coração e surtiu muito efeito. Né? O que acontecia naquela época? Eu só via as coisas ruins. O que vai acontecer comigo? Estou sem dinheiro, né? O mercado de trabalho está ruim. Então eu começava a olhar só para coisa ruim e começava a resmungar. Deus não gosta de, né? Quando a gente está resmungando, irmãos, a gente está dando liberdade ao inimigo, né? A gente está dando autoridade ao inimigo quando está resmungando. Deus não gosta que a gente fica reclamando, né? Isso vem crescendo, vários, e entrando, contaminando a igreja de Deus, né? Jó, no versículo 3:25, não precisa abrir lá não. Falou assim, ó: porque aquele que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Aquilo que a gente foca
que a gente fala, cria força, né? Vou citar uma frase aqui, uma frase famosa da Madre Teresa de Calcutá. Ela falou assim, ó: nunca irei a uma manifestação contra a guerra, mas se fizerem uma pela paz, chama-me. Né? Por quê? Está citando guerra. Se fizer uma manifestação contra a guerra, o que vai ser falado sempre? A guerra, estamos indo contra a guerra, estamos indo contra a guerra. E, na verdade, a gente tem que focar no que é bom. Vamos fazer uma manifestação pela paz. Ela entendeu isso, e a gente precisa entender isso nas nossas vidas também. Parar de falar coisas ruins, coisas que não agregam. Né? Então é isso aí. O que a gente fala cria força, amplia. Né? O que a gente pensa também. Então, a gente somos o que nós pensamos. Então, a gente tem que tentar pensar coisas boas. Por isso que nós cristãos, quando lemos a Bíblia, que é a palavra de sabedoria, que é o nosso manual de vida, o que nós devemos fazer? Nós devemos declarar a Bíblia em voz alta. Eu, quando era novo convertido, comecei a congregar lá na nossa igreja, que ficava lá na casa do pastor João, no Jardim Presidente. A irmã Madalena chegou, a minha esposa, já falou: nós temos que declarar a palavra de Deus todo dia. Nós temos que pegar e falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Né? E aquilo lá entrou nos nossos corações. Nós declaramos isso todo dia. Isso acontece na vida, porque fortalece. Né? Nós temos que criar o hábito, quando está lendo, declarar a palavra de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus é meu socorro presente no momento da angústia. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque é verdade. Só que nós precisamos escutar, acreditar. O ser humano é complicado, né? Isso aí já é estudo, a gente precisa declarar. Então, um conselho, eu faço e funciona. Né? E isso aí vem sabedoria antiga. A irmã Madalena falou uma vez, entrou no coração da minha esposa, falou para mim, e a gente, né, seguindo de glória em glória. Agora vamos em 1 Coríntios 10, 23. Esse versículo é conhecido muito pelos cristãos e por todo mundo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nesse momento que eu tinha ficado desempregado e a palavra de Romanos tocou meu coração, o que eu aprendi? Aprendi várias coisas. Né? A princípio eu pensei, isso eu estou passando pelo deserto, né? E depois que passou essa época, eu entendi por que eu passei aquela época difícil. Foi por falta de relacionamento. Eu tinha relacionamento com o pessoal onde eu trabalhava. Mas eu tinha que aumentar o meu campo. Né? E eu entendi isso aí. Igual o amor de Deus, né? É bom te falar do amor de Deus no nosso serviço, né? Onde na igreja, para os nossos amigos, mas se a gente aumentar o nosso campo, o que a gente vai falar? Chegar aos confins da terra, é isso que é a ordenança de Deus, né? Pô, Sandro, mas se eu não fizer, é pecado? Não, não é pecado. Deus trata um de formas diferentes. Vamos agora em Romanos 2.
Vou ler de 6, o 6 e 11. Seis. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, nesse período que eu passei desempregado, eu aprendi que foi falta de relacionamento. E eu aprendi autorresponsabilidade. Porque naquela época, que eu estava passando dificuldade, eu colocava a culpa em quem? Colocava a culpa em Deus. Quase 12 meses desempregado, né? E aí Deus falou comigo, estou com você todo momento, filho, né? Não separo de ti. E eu então aprendi a ter responsabilidade. Então, quando a gente lê esse versículo que a gente leu, todas as coisas nos são permitidas, mas nem tudo nos convém, a gente pensa que é só no pecado. Mas, na verdade, tudo que a gente faz é uma semeadura. É a lei da semeadura, né? O que nós plantamos, nós colhemos. Se a gente plantar limão, vai colher limão. Se a gente não plantar nada? Então, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. É isso aí, né? Se você não plantar nada, se você preferir ficar lá na frente da TV, ficar assistindo, ficar dormindo, a hora da colheita é obrigatória. Então, aprendi a ter autorresponsabilidade. E isso, desde na Bíblia conta, né? No passado, que faltava isso para alguns irmãos nossos, né? Tanto fala que Davi era conforme o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele tinha autorresponsabilidade, ele assumia, né? Ele nunca pegou, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano. E nós, irmãos, eu falo por mim mesmo, Deus tem tocado muito no meu coração. Nós temos sempre o costume de terceirizar a culpa. Nesse momento da pandemia, nós colocamos a culpa na pandemia, nessa praga. Muito está colocando a culpa no presidente, coloca no irmão, coloca na esposa, coloca no marido, mas não assume, coloca nos filhos. Nós temos que ter essa autorresponsabilidade. Nós fazemos parte disso. Lembrando que nós plantamos, nós vamos colher. Se você não quer plantar, você está plantando do mesmo jeito. Não vai colher nada. Nessa época, muita gente está perdendo emprego. Porque as lojas estão fechando. Engraçado. Tem lojas que vendem a mesma coisa, mas uma está fechando e a outra está vendendo bem. Infelizmente, tem uma frase popular que fala assim, enquanto muitos choram, outros estão vendendo um lenço. É triste, cômico, mas é verdade. Qual que é a diferença? As atitudes, a plantação, as pessoas. Lá na empresa não é diferente. Lá teve redução de 25% de jornada de trabalho. Consequentemente, meu salário diminuiu 25%. As contas no final do mês não estão fechando. Porque eu não plantei, não guardei, né? Então, aí nesse período, eu voltei a dar aula. Esse ano. À noite, de dia eu estou trabalhando numa empresa, e à noite eu estou trabalhando para o governo, dando aula. Aí as pessoas podem pensar, pô, mas tanto desemprego e você não está pensando no próximo, está com 2 empregos, está pegando a vaga do outro. O que acontece? Se os irmãos olharem no site do governo, está faltando professores. É verdade. Está faltando. Eu não sou concursado, é contrato. Fiz o contrato. E toda semana está abrindo inscrição para professores. E não tem. O que acontece? Tem gente que não está plantando. Eu não estou falando isso para minha glória, que eu estou debaixo da graça. Eu não sou nada.
Por que eu consegui dar aula agora? Porque eu me preparei. Né? É a plantação. Vamos abrir agora em Romanos 12, 2. Diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está falando aqui? Ó? Sede renovados pelo vosso entendimento. Quer dizer o quê? Que devemos aprender a cada dia. Né? Cada dia temos que aprender. Não devemos conformar que sabemos só aquilo e continuar naquilo. Tá lendo a palavra de Deus, aprendendo cada dia, conversando com pessoas, ter relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento também. Temos que nos preparar. Né? Pessoas, a gente pode pensar assim, pode ter gente pensando assim, pô, mas como é que eu vou me preparar? Pô, lê a Bíblia, a Bíblia, a nossa palavra de sabedoria, nosso manual de vida. Né? Se a gente seguir os princípios, com certeza nós vamos se dar bem. É que muitas vezes a gente não segue o princípio, a gente paga o preço. Mas eu fiz isso aqui, mas só fiz pela metade. Tem que fazer completo. Né? Temos que nos preparar, temos a internet aí a nosso favor. A pessoa fala, pô, mas eu não tenho recurso. Agora já estou no fundo do poço. A internet tem cursos gratuitos, um monte de cursos. Temos que afiar o nosso machado. Tem um provérbio chinês que diz assim, ó, se quiser derrubar uma árvore, na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o seu machado. Ele está se preparando nesse momento de crise. Pô, mas eu estou desanimado, estou sem força. Nós vamos orar por vocês, a igreja ora. Né? Isso aí todo mundo passa, no mundo tereis aflições. Mas o que você pode estar fazendo? Você pode estar lendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, se fortalecendo. O Espírito Santo fala conosco. O que acontece? A gente começa a resmungar muito, reclamar muito da situação, a gente não escuta a voz do Espírito. Eu falei que nós temos que afiar nosso machado. Nosso pastor já contou a parábola aqui, uma história, né? E eu vou repetir ela. Pode ser que pessoas não saibam essa história, né? Tinha um lenhador, que ele era famoso na cidade que ele vivia, porque ele ganhava várias disputas para cortar árvore. Ele era forte quando novo e foi ficando velho e ele continuava bom. Ele ganhava toda a disputa que tinha para cortar árvore. E foi crescendo um jovem forte, bem preparado. E ele pegou e falou, vou ganhar a disputa desse senhor. Chegou minha vez. Era forte, tal, treinava bastante cortar árvore. Aí teve uma disputa e ele entrou. E aquele velho lenhador, que já estava velho, continuou participando da disputa, né? O que aconteceu? Aí saíram vários lenhadores, e aquele lenhador jovem falou, esse eu vou ganhar. E ele saía cortando com força as linhas, derrubando um monte. Ele olhava para trás, viu o velho lenhador sentado. Vira e mexe, ele olhava para trás, o lenhador estava sentado. E ele cortando uma árvore. Aí no final, quando acabou, contaram quantas árvores cada um cortou. E o velho lenhador ganhou de novo, novamente, por espanto. Daí ele jovem, ele não entendendo, ele foi lá no lenhador, tudo bem, o senhor ganhou, mas eu não entendo. Toda hora que eu olhava para trás, o senhor estava sentado. Não, a maioria das vezes que eu olhava para trás, o senhor estava sentado, descansando. Aí o senhor falou para ele, não, jovem, a hora que eu estava sentado, eu não estava descansando. Eu estava amolando o facão.
o machado. Né? Então ele rendia mais. Por quê? Estava afiando o machado. E nesse momento, nós temos que afiar o machado. Né? Quem está com dificuldade, afia seu machado. Não é fácil. É difícil sair da inércia. A inércia é pesada. O que é inércia? Já ouviram falar de inércia? Inércia é o seguinte: inércia é a tendência de um corpo que está parado e permanecer parado. Se ele estiver em movimento, ele permanecer em movimento. Então, vou dar como exemplo uma geladeira. Quando você energiza, liga a geladeira, ela puxa mais energia, porque ela estava na inércia parado. Então, para partir, exige mais força, mais energia. Então, a gente que não está fazendo nada, está desanimado, para você partir, você vai ter que colocar mais energia. Mas é possível. E depois que você partir, eu vi, não sei se foi, não foi teólogo, foi falando assim, para construir uma casa, exige conhecimento. Mas para manter a casa, é preciso sabedoria. Então, para você, a partir que você partiu, mas infelizmente, difícil não é partir. Mesmo que você tenha que pôr mais força, o difícil é continuar. Hoje em dia, muitas vezes, muitas pessoas querem entrar na moda de ser fitness, né? E vai para a academia. Quando ela vai para a academia, o que ela quer ficar? Perder a barriguinha, ficar musculoso. Quando ela vai lá o primeiro mês, o professor fala, você tem que tomar tal mantimento, tal alimentação, e treinar isso aqui, vai, né, de passo em passo. Ele vai tudo animado. Só que passa 2 meses, 3 meses, o que acontece? Ele pensa, isso aqui não é para mim não. Né? Isso aqui era mais fácil. Então a gente tem que pôr na cabeça que nada é fácil. Depende de força de vontade. Tem que ter o primeiro passo, que é mais difícil. Sair da inércia. Depois que saiu da inércia, tem que continuar. Cada dia mais. Semana passada, eu fui na Câmara Municipal de São Paulo e conversando com um vereador, eu conheci a história do vereador. Ele era simples. No passado, o pai dele não tinha condição de pagar uma faculdade para ele. Aí ele trabalhou na feira para ajudar o pai dele a pagar uma faculdade. Depois de ele fazer a faculdade, ele abriu um consultório para ele. Enfim, virou um empresário dentista, com alguns consultórios. E agora virou vereador. Aí eu conversando com ele, eu perguntei para ele, bom, eu sei que te levou aqui foi força e determinação, garra, trabalho. Mas eu queria saber o que abriu o entendimento para você começar a agir desse modo que você agiu, que conseguiu chegar a esse patamar. Ele falou, Sandro, o que fez eu chegar a esse patamar foi relacionamento. Simplesmente isso. Aquilo ali me tocou. Porque eu sei que nosso Deus é Deus de relacionamento, só que isso a gente não quer fazer. Quando tem café da manhã aqui, qual que foi a estratégia do nosso pastor? Relacionamento. Então, nosso Deus é Deus de relacionamento. E Ele quer que nós tenhamos relacionamento. Lembrando, se você não tiver relacionamento, não é pecado, tá? Mas Ele quer. Boa, agradável a vontade de Deus, né? Agora vamos, irmãos, em Efésios 4. Vamos ler o 23 e o 32.
Bom, 23 diz assim, ó, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Quer dizer que a gente tem que estar aprendendo com Deus, né? Aprendendo nessa vida secular. 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora vamos passear ainda. Vamos para 1 João 4. A gente vai ler de 4, o 4, 7 e 8. Bom, 4, 7, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só uma observação. Quando amamos alguém, a gente quer o quê? A gente quer estar perto, próximo. Relacionamento. Não é isso? Quando nós amamos, a gente quer estar perto. Deus fala para amarmos nossos irmãos. Quer dizer que a gente tem que estar perto. Segundo o amor, né? Não tem como a gente amar a pessoa e querer ficar longe. Cada um na sua casa e Deus por todos. Só que para amar nossos próximos, a gente tem que amar nós mesmos. Como a gente vai dar o que a gente não tem? Tem como? E nós amamos a nós mesmos? Essa pergunta é para você, irmão, também. Você se ama? Não precisa responder. Deveria se amar. Porque em Gênesis 1:26, quando Deus criou tudo, Deus falou assim: façamos o homem imagem e semelhança. E tudo que Deus fez é bom. Nós temos semelhança com Deus. Então, se por alguma causa você não se sente amado, você não se ama, acredite, você tem que se amar, porque Deus só faz coisas boas. Nós parecemos com Deus. Aí fala, mas eu sou orelhudo, né? Meu cabelo está caindo. Né? Então, nós temos que aprender a nos amar. Primeiro, para esse amor transbordar da nossa vida e chegar na vida do próximo. Como a gente vai amar os outros se a gente não se ama? Não é verdade, irmãos? Não tem como dar o que nós não temos. Então, primeiramente, lembre que você é imagem e semelhança do Criador. E Deus faz tudo perfeito. Quando você olhar no espelho, tá ok? Lembra, sou imagem e semelhança do Criador. Não preciso melhorar em nada. No começo, nós lemos que Deus já nos deu tudo. Toda sorte de bênção. Muitas vezes a culpa é da gente, que nós não fazemos por onde. Nós não plantamos. Nós não plantamos na vida da esposa, do marido, dos irmãos. Né? Nós temos que estar aprendendo a cada dia. Vamos em João 13, 34.
34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos confirmando. Agora vamos em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui, quando fala admoestando, significa aconselhando, né? Se você dá conselho para outro, o que é isso? Relacionamento. Temos que ter relacionamento. Nós nos aconselhamos com os santos, uns com os outros, né? Então, irmãos, nós nascemos para amar e ser amados. Se sinta amado, porque Deus te ama. Que cada dia nós possamos nos sentir cada dia mais amado por Deus, porque Ele nos ama. Temos que respeitar as diferenças dos outros, mas temos que nos relacionar. Somos representantes de Deus nessa geração. Então a gente tem, e Deus é o quê? Deus é amor. Então a gente tem que se representar com amor, né? Aí muita gente fala assim, mas eu não gosto muito de relacionamento. Eu já vi pessoas falando, não dentro da igreja, tá? Não escandaliza. Eu já vi pessoas falando que prefere ter um cachorro do que ter gente como amigo. Ter gato, como ter cachorro como amigo. Por que isso aí? Porque no mínimo ele teve alguma decepção com alguém. Ele generalizou isso aí para todo mundo. Ele ficou abatido, criou um bloqueio na mente dele que ele não consegue ter amizades. Né? Alguém passou a perna nele, roubou, enganou, pegou dinheiro emprestado e não devolveu. Né? Então, aí ele ficou machucado. E, infelizmente, essas pessoas falam que preferem ter animais como amigo do que ter gente. Já viram, né? Não sou só eu, não. Eu, no passado, também tinha pouco relacionamento, mas nunca disse isso, nunca pensei isso, tá? Não me acusem. Mas eu aprendi com Jesus, que nós temos que ter relacionamento. Um versículo que a gente sempre escuta, mas de repente você não leva com sabedoria. Vamos abrir em Efésios 6:12. Muitas vezes a gente quer lutar com aquilo que algum amigo disse, ou que aconteceu com a gente. No trânsito, alguém está fazendo a hora na sua frente ou na minha frente, a gente fica bravo, fala, pô, essa pessoa não tem nada para fazer da vida, já fica irritado. Está querendo brigar com a pessoa já, né? Vizinho, vai ao quintal dele, vai ao lado dele, de repente deixa cair um pouquinho para o lado da sua parte, você está bravo, está querendo brigar com a pessoa. Pô, eu prefiro animal, por isso que eu prefiro meu gato. Não me decepciona. Então, Efésios 6:12 diz assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nossa luta, irmão, não são contra as pessoas com o que acontece conosco, porque o inimigo usa as pessoas. Quando a gente congregava lá no Pastor João, tinha um carro, quebraram o vidro do meu carro. E não teve problema, eu tinha seguro, não paguei nada. Só que no fundo, era novo convertido, tá, irmãos? No fundo, eu pensei, pô, tomara que ele pague por isso, né? Seja preso, que aconteça o mesmo. Né? Alguns meses atrás, aconteceu de novo. Quebraram o vidro do meu carro. E foi engraçado, né? Dessa vez, a porta estava aberta, olhei dentro do carro, estava sem o rádio, olhei para trás e o vidro quebrado. Roubaram um rádio até velho. Mas tudo bem. Só que agora aconteceu diferente. Glória a Deus. Por quê? Quando entraram lá... detalhe. Na outra vez que roubaram, eu fiquei meses sofrendo com raiva. Ficou aquele peso nas minhas costas. Essa vez que entraram no meu carro, no mesmo dia, eu orei para Deus, falei, Senhor, que eles entendam que eles estão fazendo coisas erradas, converta o coração deles. Né? E orei pela vida das pessoas, provavelmente meninos, não sei. O que aconteceu naquele momento que eu orei? Tirei o peso das minhas costas. Não fiquei mais com peso, fui liberto. Não é glória minha de Deus, né? Outra vez eu não sabia. Fica aquele negócio me remoendo, ficou me remoendo. Pô, não consigo fazer nada a respeito, não consigo fazer nada. Essa vez eu consegui fazer alguma coisa. Eu orei pela vida deles. Isso foi um libertar tremendo na minha vida, irmão. A partir daquele momento que eu orei, não fiquei mais sentindo mais nada. Não quis comentar com os outros. Algumas pessoas ficaram sabendo na empresa e começaram a maldizer das pessoas. Tinha que acontecer isso, né? Não, está na mão de Deus. Mas não falei que está na mão de Deus para Deus pesar. Longe de mim. Para Deus converter o coração deles também, dar oportunidade. É isso que temos que aprender, irmãos. Orar pelos nossos inimigos. Essa é a ordenança. Orar por todos. Esse é o entendimento. Uma chave que foi para a minha vida, que fez uma mudança tremenda quando eu escutei isso. Na verdade, eu escutei aqui dentro. Isso aí mudou meu pensar. Foi uma chave. Fui liberto. Quando o pastor leu aqui, Mateus 16, 23. Não precisa nem abrir, eu leio aqui, ó. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só a que são do homem. Quando Jesus falou isso para Pedro, ele não falou para Pedro, ele falou para Satanás que estava usando Pedro. Então, muitas vezes que você está chateado com alguém, com algum amigo seu, até com a esposa, com o marido, com os filhos, pense bem, ele pode estar sendo usado pelo inimigo. Provavelmente. Então, nossas brigas, nossas lutas, não são contra a carne e o sangue, são com os principados. Então, quando alguém te magoar, não fique com raiva dele, não. Você não precisa perdoar ele. Por quê? Ele não te fez nada. Ele deixou ser usado por inimigo. Se você não guardar mágoa, você não precisa perdoar. Você só precisa perdoar quando você foi machucado. Se você entender que as pessoas são usadas, aqui, ó, Pedro andava com Jesus. O que aconteceu? O inimigo estava querendo, usou ele. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Você entendendo isso aí, você não vai precisar perdoar mais ninguém. Estranho, né? Pô, mas tem que perdoar. Você não vai precisar. Se você não ficou magoado com a pessoa, você vai ter que orar pela pessoa. Não, isso é tremendo. Isso aí foi uma chave. Sou muito mais feliz assim.
Glória a Deus. E não pensa que o inimigo usa essa pessoa de longe não, tá? Não usou Pedro? Ele pode, infelizmente, pode me usar. Pode usar qualquer um. Então, se eu magoei vocês, falei alguma coisa que pode orar por mim, tá? Eu aceito. Eu estou abaixo da graça. Sou dependente totalmente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Totalmente. Agora vamos em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 diz assim, ó, isso aqui é para você, hein? Receba, hein? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vosso respeito, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ô glória! Então, irmão, você que está meio abatido, desanimado, achando que não tem chance, não sabe o que vai fazer, recebe isso. Deus tem o melhor para nós. No começo nós já li. Ele já deu toda sorte de bênção. Foi em algumas? Não, foi todas. Foi em alguma área? Foi em todas as áreas. Receba isso para a tua vida, irmão. Eu bem sei o pensamento que tenho de vós. Pensamento de paz, não de guerra. Isso Deus está falando para a tua igreja. Receba isso. Anime-se. Vamos sair da inércia. Não é fácil. O primeiro passo é o mais difícil. O importante é ter o primeiro passo. Depois temos que ter sabedoria para saber que não vai ser fácil, mas temos que continuar. Que Deus nos dá vitória. E toda vitória é glória em glória. Vamos crescendo, né, em Jesus Cristo. Bom, acabei falando bem rápido. Já sou acostumado a ministrar curso, aula. Só que a responsabilidade de subir aqui para falar a mensagem de Deus, vou ser sincero com os irmãos, estou tenso. Mas é isso aí, essa mensagem que eu queria trazer da igreja, né? Que temos que ter responsabilidade, não terceirizar a nossa culpa, né? E temos que ter amor um pelo outro. Se você está magoado, está chateado com alguém, ore por ele. Até agora, então você perdoa ele. A partir de agora, você não vai precisar perdoar mais. Você sabe que nossas lutas não são contra as carnes e o sangue, são contra as potestades. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Aqui não é um clube. Muitas vezes, eu vejo, tem pessoas que vêm igual fosse um clube. Por que eu vejo? Porque eu vejo que a palavra não está surtindo efeito na vida das pessoas. Eu não sou acusador. Isso serve para mim também. Quando a pessoa está ministrando aqui, ele vai ser mais testado, tá? Não vai pensar que... Né? Então, isso aqui, nossa vida de crente, evangélico, cristão, cristocentrista, isso não é brinquedo, não. Nossa vida é um sopro. Eu não posso deixar para depois para me consertar. Por que eu não tenho depois? Nós vivemos no agora. Agora é a hora. Quem pensa muito no futuro é ansioso. Quem pensa no passado fica depressivo. Já viram falar isso aí? Então, Deus quer que você viva agora. Você é ferramenta de Deus. Você representa o amor de Deus aqui na terra. Então, que esse amor possa transbordar nossas vidas e encher nossas vidas e passar a derramar rio de águas vivas na vida das pessoas. E as pessoas venham entender esse amor. É isso que Deus quer sobre nossas vidas. Né? Não depende de mim, não depende de você, mas nós temos que ter atitude. Tá bom? Não podemos brincar de ser crente. Atitude, autorresponsabilidade.
possamos transformar nosso coração, entender que o Senhor Jesus nos dê entendimento, nos capacite na tua obra, né? Que nós venhamos cheios da alegria, do amor do Espírito de Deus em nossas vidas. Tá bom? Então foi até aqui, irmãos. Vou pedir a banda que volta aqui para tocar mais um louvor. Muitas vezes dentro da nossa própria casa a gente não tem relacionamento com o nosso filho, com a nossa esposa. Como é que pode isso? Deus é relacionamento, né? Deus quer tratar no nosso coração, no seu e o meu, para a gente entender isso. Nós somos feitos para ter relacionamento e somos representantes do amor de Deus aqui na terra. Vamos cumprir nosso papel. A gente não está brincando de ser crente, apesar que tem pessoas que parecem que sim, infelizmente. Vamos acordar, vamos sair da inércia. Glória a Deus, essa palavra recebamos eu e vocês. Amém? Feche seus olhos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Faça essa oração nesta hora. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Cante isso. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Dando sequência a esse culto, nós memorizamos essa palavra que aprendemos dessa manhã através do nosso irmão Sandro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós começarmos a ministrar a ceia do Senhor nesta manhã. Você que está na sua casa, gostaria de ceiar também, pode pegar o seu pão, o seu vinho, colocar aí perto de você, para nós fazermos isso juntos, mesmo separados de corpos, mas unidos pelo Espírito. E o que nós aprendemos nesta manhã, coisas tão simples, e é gostoso quando nós aprendemos com coisas simples, porque nós conseguimos com mais facilidade aplicar nas nossas vidas. Isaías, no capítulo 52, a partir do versículo 13, adentrando-se ao capítulo 53, ele, aproximadamente 400 anos antes de acontecer, Isaías já estava falando exatamente o que aconteceu. E esta palavra relacionamento começou com ele. O homem, nós sabemos, estava separado de Deus por causa do pecado, mas o Senhor se fez homem como nós, e numa simplicidade incrível, Ele veio para se relacionar conosco. Diz assim, versículo 13: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado,
E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha aqui uma descrição desta pessoa de Jesus, que nós ouvimos e que nós vamos agora compartilhar da ceia, que memoriza. Quando nós fazemos isto, nós não vamos memorizar, relembrar o pecado, não vamos relembrar das nossas transgressões, não, nós vamos lembrar. Ele diz: todas as vezes que vocês fizerem, façam lembrando de mim. Lembrando como dele? Disso que nós terminamos de ler. Era tão simples, tão humilde. Quando ele diz em Mateus 28, ele diz, 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Até mesmo na entrada triunfal em Jerusalém, próximo da sua morte, mas desde o seu nascimento, ele mostrou a humildade. Quando ele não nasceu num palácio, ele nasceu num coxo de animais. Depois o relacionamento dele não era com os grandes da época, mas ele se relacionava com os pecadores. Quantas vezes ele foi questionado, e os seus discípulos também o questionavam, dizendo: oh, o seu mestre come com os pecadores. E ele, conhecendo o coração deles, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E quando na sua entrada triunfal, quando poderia e deveria, segundo os pensamentos da religião, ele deveria entrar em Jerusalém numa bela de uma carruagem, mas ele entrou montado num jumentinho. O jumento era símbolo de humilhação, humildade. Até hoje, se nós vamos lá no interior, como na Bahia, Pernambuco, o jumento ele foi um instrumento de trabalho pesado. Hoje, substituído por motos. Não existe mais quase jumentos. Eles o substituíram por motos, que é mais rápida. Enfim, humanamente falando, tem muito mais vantagem. Mas Jesus entrou num jumentinho, dizendo para mim e para você, que não são coisas grandes, mas Ele se preocupa com cada um de nós, comigo e com você, como nós ouvimos nesta manhã. Ele diz: o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Eu imagino Jesus está aqui hoje, no nosso meio, olhando para mim, olhando para você, olhando para o Sandro, imaginando: valeu a pena o que eu fiz. Por quê? Quem eram eles? Quem éramos nós? Ele começa dizendo lá no capítulo 52, que nós lemos, ele começa fazendo uma descrição ali da simplicidade dele, da humildade dele. Diz que os reis, versículo 15, os reis fechariam a boca por causa dele,
quantas bocas foram fechadas, sem poder falar, por uma atitude simples de Jesus. Então, relembrando de tudo isso, nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor, mas levando com muito mais seriedade, que Ele fez tudo isso para facilitar o nosso relacionamento com Ele. Senão muitos de nós aqui iríamos pensar, se Ele viesse de outra forma, nós iríamos pensar: eu não tenho condições de me chegar a Ele, eu não tenho estudo, não tenho cultura, não tenho riquezas, não tenho condições de chegar a Ele. Por isso Ele se humilhou. Filipenses 2:5. Ele humilhou até chegar à forma de servo. E fazendo na forma de servo, Ele humilhou mais ainda, sendo obediente em tudo, e sendo obediente até a morte. Mas não foi uma morte simples, diz, e morte de cruz, que era a morte mais severa, era a morte mais vergonhosa que havia na época. Era pior do que a cadeira elétrica, era pior do que qualquer outra morte que alguém pudesse ter. Era a morte de cruz, vergonha, desprezo. Mas Ele encarou, e Ele foi até esta morte, esse modelo de morte, por mim e por você, para que eu e você não tivesse nenhuma desculpa de chegar num dia e dizer: foi muito difícil de aproximar, foi muito difícil de entender, eu não tinha cultura, eu não tinha condições de entendê-lo. Mas Ele quebrou todos os paradigmas e veio até nós se humilhando, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Então ceia simboliza relacionamento. Jesus mesmo diz, no capítulo 6 de João, Ele diz: olha, quando vocês comerem o pão, vocês estão comendo a minha carne. Quando vocês beberem o vinho, vocês simbolizam que estão bebendo o meu sangue. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem parte comigo, faz-se um comigo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele disse, nessa frase Ele está dizendo assim: eu facilitei o máximo para que vocês pudessem ser um comigo. E após a sua morte e ressurreição, Ele faz a sua última oração, João 17. E no final do João 17, Ele diz assim: Pai, para que eles sejam um em mim, para que eles, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo, para que o mundo possa ver que o Pai está com eles e eles com o Pai. Então nesta manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aqui tem o pão que representa o corpo dele, que foi partido por nós, como diz aqui em Isaías 53. Ele levou as pisaduras de Jesus, os ferimentos dele, sabe para que foi? 53 versículo 2. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Você que tem alguma enfermidade que tem sido difícil para você, você não tem conseguido nem através de medicamentos, convênio bom, nada resolveu até agora. Você tem uma chance hoje, porque a Bíblia declara aqui que Ele foi pisado, Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas enfermidades. Essa enfermidade que tem te acompanhado já foi paga um dia por ela. Ela não deveria mais estar aí. Aí você pergunta, mas por que está? Porque muitas vezes nossos olhos espirituais ainda não foram abertos para isso. E nós não entendemos que foi para tirar as nossas enfermidades que Ele sofreu e morreu. O sangue foi para purificar de pecados, mas as dores e as chagas e as enfermidades
foi para tirar as nossas dores. Ele trocou conosco. Ele pegou as minhas dores e as minhas enfermidades e levou sobre o seu corpo e sofreu por elas e pagou o preço por elas. Então nesta manhã, tanto os que estão aqui como estão na rede social, você, quando pegar o pão, lembra que ele já pagou, já sofreu por você, e que essa enfermidade agora não tem mais direito sobre a tua vida, e você mesmo pode repreendê-la e dizer: eu recuso ter você no meu corpo, porque já foi pago um dia pelo meu Senhor, já pagou, já me comprou, e eu agora coloco lá nele todas as minhas enfermidades. Amém, queridos? Então faça isso nesta manhã. Quando você for ceiar, faça assim, em nome do Senhor Jesus, lembrando dele. Convido as irmãs diaconisas para estar vindo aqui comigo, para nos ajudar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão, vocês estarão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Então há uma promessa dele de vir nos buscar, mas até que isso aconteça, nós vamos estar aqui, fazendo isso em memória dele, celebrando não somente a sua morte, mas principalmente a sua ressurreição, porque a morte não pôde detê-lo, não segurou ele na sepultura,
Por isso, nesta hora, você que está com pão, comece a agradecer. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não diz sereis sarados, ele diz fomos, já fomos. O verbo está no passado. O preço já foi pago. Já foi pago essa enfermidade, já foi pago para ser tirado de você. Então, como eu disse no princípio, se você tem alguma enfermidade ainda que está te atormentando, nesta manhã, recuse ela no seu corpo. E lembre-se de que Ele já pagou por essa enfermidade. Coloque sobre Ele agora, lance sobre Ele agora toda a sua ansiedade, todas as suas enfermidades. Fale com Ele. Oh Senhor Jesus, obrigado. Já fazem quase 2000 anos atrás, e é tão real como hoje, o Senhor sendo maltratado e pendurado naquele madeiro, sofrendo uma dor insuportável, ao ponto de clamar: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Era uma dor terrível, mas Senhor, aquela dor não era tua. O Senhor não merecia aquilo. Aquela dor era a minha dor. Era a enfermidade que veio sobre o meu corpo, que estava sendo agora sobre o teu. Era a enfermidade de todos nós, como nós lemos hoje na tua palavra. Ele levou a iniquidade de todos nós, e é por isso que foi muito difícil, mas o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por não ter desistido. Nós te louvamos desta manhã, essa igreja te louva, esses irmãos te louvam, porque o Senhor não desistiu de nós. O teu relacionamento conosco permanece. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por pagar o nosso preço. Fazemos isto em memória de Ti, Senhor, em memória daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Te agradecemos de coração, te louvamos, e com alegria e em paz nós vamos participar desse pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós. Por isso, enfermidade, doenças, eu recuso em aceitá-la no meu corpo, e eu declaro: saia em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que já pagou e já me livrou desta enfermidade. Por isso sou livre nesta manhã para dizer: Senhor Jesus, muito obrigado. Aleluia. Comamos juntos. Os irmãos diáconos, por favor, venham nos ajudar. Oh, aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre.
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Oh, aleluia. Ele venceu. Aleluia. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba desse cálice. Alguém ficou sem ser servido aí? Gostaria de ceiar, não recebeu? Todos receberam? Isaías 53, versículos 11 e 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui ele fala do poder do seu sangue. Tirou as iniquidades, derramou a sua alma na morte, derramou o seu sangue, foi derramado na cruz por mim e por você. E ele termina o versículo dizendo o seguinte: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e por que não de todos? Porque a Bíblia declara: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Para que o pecado seja tirado através desse sangue, só precisa uma coisa: que a pessoa confesse e deixe. E aí sim, esse sangue é capaz de tirar o pecado do mundo. Por isso que ele diz muitos, não é de todos, porque uma boa parte nunca confessou e nunca abandonou. Pecado que nunca foi confessado nem abandonado, nunca vai ser lavado, nunca vai ser tirado. Mas quando você confessa e deixa, alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Apresente-se diante dele agora. Graças te damos, Senhor, por esse cálice que representa o teu sangue que foi derramado por nós. Te agradecemos de coração, Senhor, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, o Senhor fez por nós. Nós te somos muito grato e queremos te dizer: valeu a pena, Senhor. Contempla agora cada uma dessas vidas, Senhor, que estão aqui, que há pouco tempo atrás estava preso em cadeias de pecado, estava preso em cadeias, condenados ao inferno, mas o teu sangue o alcançou. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o teu precioso sangue, como de um cordeiro incontaminado, um cordeiro puro, limpo. Por isso nesta manhã estamos aqui com esse cálice que representa o teu sangue, e vamos participar agora com alegria, tomando posse da nossa vitória, tomando posse da salvação que foi nos dada gratuitamente no teu sangue. E é por isso que nós queremos te dizer mais uma vez: muito obrigado, Senhor Jesus.
Amém. Tomemos juntos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos vão recolhendo os cálices, convido 4 irmãos diáconos, por favor, venham aqui. Nós vamos ter o privilégio nesta manhã de poder compartilhar também na outra área, na área de socorro. Muitos irmãos trouxeram alimentação. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que trouxeram mantimento, alimentação. Nós vamos fazer algumas cestas básicas, mas ainda assim temos que socorrer alguns irmãos que não dependem só da cesta básica, mas que nós também gostaríamos de estar contribuindo com esses irmãos. A Bíblia diz em 1 João 3,16: conhecemos o amor nisto, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então fique de pé nesta hora, toda a igreja. Nós vamos cantar o último hino, enquanto os irmãos vão passar. Se você puder, se você tiver, ainda não contribuiu esse mês, ou gostaria de fazer, fique na liberdade para fazer, tá bom? Mas não se sente constrangido. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Cordeiro de Deus, levante suas mãos e cante. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro
Aleluia! Glória a Deus! Quero encerrar dando uma notícia boa para vocês. Essa semana nós assinamos a escritura definitiva do terreno daqui, passando da igreja Cristo Reina para o Parque América. São duas etapas diferentes, mas a mais complicada era passar do Cristo Reina, que nós há muito tempo, 15 anos atrás, compramos e não tinha passado o documento, e era bem caro, e também a documentação foi muito complicada, porque o nosso irmão, que é responsável pelo Cristo Reina, não pôde assinar, não pôde estar conosco, e aí tivemos que fazer um processo legal, mas de procuração, e eu assinei por ele, passando toda a documentação para o Parque América. O pastor Dirceu estava presente, Kleber, os advogados, o grupo de advogados, cartório, enfim, todos, e nós passamos, já pagamos essa parte. Agora ele falou que dentro de 15 ou 20 dias, 20 dias, o mais tardar, nós vamos voltar lá para assinar agora a documentação no nosso nome, Vila Rubi, da Parque América. O pastor Dirceu vai passar, assinar para o documento para nós aqui da Vila Rubi. Então está bem encaminhado, pertinho, para nós cantarmos a vitória completa. E eu quero agradecer a todos vocês que contribuíram, foi muito bom. Nós tivemos aí mais ou menos, aproximadamente, 47 mil reais, só desse desafio do mês de junho. Então estamos aí já cobrindo as despesas todas que nós vamos ter. Eu quero agradecer a vocês. À noite eu vou falar de novo para aqueles que vão estar à noite, mas eu quero de coração aqui agradecer a todos vocês pela contribuição que fizeram nesse mês de junho, nosso desafio para o nosso documento. Está quase pronto. E de repente nós vamos começar então aí a construir, né, Kleber? Então, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Graça e paz, amados.